jornalismo e notícias. Atenção! O programa exibido agora é de inteira responsabilidade de seus idealizadores. A emissora não se responsabiliza pelo conteúdo das matérias exibidas. Olá, você está na TV Cinec, no programa Ciências Policiais em Foco. Como nós fazemos todas as sextas, ao vivo, a partir das 18 horas, um programa onde a gente vai falar sobre segurança pública até as 19 horas. Lembrando a você que nós temos vários meios de comunicação, você pode ligar, você pode mandar um e-mail para a gente. E hoje nós estamos aqui trazendo novamente ao programa o professor João Alexandre, que nós recebemos muitas perguntas e o nosso objetivo é fazer com que essas perguntas sejam respondidas. O professor João Alexandre é educador policial do Programa de Educação Policial Continuada, pela PEC-SEX, coordenador acadêmico lá do Centro de Estudos de Segurança Pública e Direitos Humanos, o SESD, que aliás esse programa foi idealizado não só pelo professor, mas também pela equipe do SESD, né? Esse programa para falar sobre segurança pública de uma forma acadêmica, né? Não é para falar sobre segurança pública nos meios de comunicação por falar. Nós queremos trazer aqui, além da verdade, como a segurança pública vive hoje, mas também tentar botar estudos para ter a questão de segurança pública na questão educacional. Professor João Alexandre, mais uma vez, muito obrigado pelo senhor estar aqui conosco hoje. E como eu falei para o senhor, nós temos algumas perguntas e a pessoa endereçou no meu e-mail pessoal, porque hoje para você falar com as pessoas é muito fácil, né? Achar as pessoas, é só digitar no Google ou no Google ou no YouTube a questão do nome, aparece lá contato, aparece tudo, né? Então é o seguinte, para a gente começar, tudo bem com o senhor? Tudo bem, graças a Deus. Eu saúdo a todos que nos assistem, aos colegas de programa, equipe, e fazer elogio, que gostei dessa sua gravata, viu? É para combinar com a minha camisa, hein? É para combinar com a camisa do professor. Depois do final do programa, a gente troca, nós trocamos, fazer um rolo né? aí, nós trocamos a gravata, né? Vamos fazer um rolo na questão de trocar a gravata. Eu quero lembrar você também que esse programa ele é destinado a um público certo, né, professor? Nós temos um público cativo, né, pela TV Cinec, no programa Ciências Policiais em Foco. E esse programa é feito para você, profissional da segurança pública, GCM, Polícia Federal, Polícia Militar, enfim, para discutir a questão da segurança pública. Mas o nosso principal foco, além das forças de segurança, é a comunidade, porque quem busca segurança pública, o destinatário final é a comunidade, sempre. Não é isso, professor? Perfeitamente. Polícia, ela é fruto da sociedade. E nós sabemos disso que hoje, o modelo de polícia tradicional, ele parece que perdeu isso de vista, né? A sociedade é quem controla as necessidades e essas necessidades a polícia transforma em planejamento. E a partir daí, nessa interação sociedade-polícia, é que nós vamos evoluir grandemente. Mas antes de a gente entrar no tema de hoje, que é um tema bem interessante também, onde a gente vai discutir segurança pública em diversos assuntos, professor João Alexandre, nós sabemos que o senhor ainda é um dos maiores especialistas em segurança pública na questão das guardas civis metropolitanas. Nós temos um telespectador, amigo nosso, num país onde está passando uma série de dificuldades hoje na questão da democracia. O país chama-se Venezuela. E o nosso amigo lá chama Juan Pablo, que é amigo nosso,
E ele me mandou um e-mail e me disse para perguntar para o professor João Alexandre fazer a seguinte questão. O Brasil, em termos de segurança pública, ainda está com a sua política de segurança pública focada nos anos 60. Isso é a opinião do Juan Pablo lá na Venezuela. Tá? E ele quer saber o seguinte: por que tanta dificuldade no Brasil em investir em questões de políticas públicas adequadas ao modelo atual de segurança pública? E ele pergunta, o que fazer para isso, para que isso ocorra hoje na questão dos investimentos? Bom, é uma pergunta muito complexa aí, né, Pablo? Uma vez que nós temos que considerar o seguinte, a polícia dos anos 80, quando eu digo 80, de 88 para frente, né, pensada a partir do modelo constitucional, ela foi uma polícia, como eu já disse até num programa anterior, que ela foi construída, né, o artigo 144 da nossa Constituição Federal, ela foi construída olhando-se para o retrovisor. O retrovisor, o que isso significa, olhar para o retrovisor? E aí vai ao encontro do que o Pablo tem falado. É que se pensou como era a polícia nos anos 60 e 70, portanto, uma polícia uma polícia política, né, militarizada, persecutória, tendo o conceito de doutrina como conceito do inimigo, e com medo disso, né, os políticos constituintes, eles acabaram, por medo, não construindo um modelo de segurança pública ideal para a democracia. Então, nós temos uma polícia, digamos assim, de formato criativo de tempos imperiais, de modelo operativo de um regime de exceção dos anos 60 e 70, e que foi jogada para uma sociedade democrática e não se permitiu a ela se auto-organizar para se adaptar a esse novo tempo. Tanto, professor Garcia, e o senhor acompanha isso na área do direito constitucional, o senhor vê o seguinte, no artigo 144 da Constituição Federal, o que nós vemos? Nós vimos que havia 2 parágrafos a serem regulamentados. O parágrafo 8º, que tratava das guardas municipais, as quais ela já foi regulada pela Lei Federal 13.022, de 2014, e ficou largado ainda o parágrafo 7º. E o que diz o parágrafo 7º? Que seria criado um sistema, e nós sabemos o que é sistema. Sistema é algo harmônico entre si, ok? Para dar eficiência aos órgãos. Então, o que o artigo 144 construiu? Ela construiu órgãos e deu competência aos órgãos, mas não colocou esses órgãos dentro de um sistema. É por isso que cada um trabalha de um jeito, porque não há um sistema que faça aquela força, que exerça uma força centrífuga para trazer esses mecanismos, esses órgãos operativos para uma atividade conjunta, compartilhada, integrada. Então, realmente é o seguinte, há uma dificuldade da polícia evoluir. Porque se você analisar, você que nos assiste, todo o processo evolutivo tem 3 fases. Ela parte da necessidade social. Essa necessidade social que é gerada, ela há um reconhecimento político, e esse reconhecimento político transforma essa necessidade em soluções jurídicas, e essas soluções jurídicas entrando em vigência, ela é operada pelo sistema policial, porque a polícia, como servidor público, só pode agir quando a lei autoriza. Quer dizer, se não há um sistema normativo construído, pensado e modernizado, ela continua operando com o modelo velho. Ela não pode inventar uma lei do nada. Então, professor Garcia, é isso. Então, realmente nós estamos ainda, digamos assim, nós estamos num regime democrático, trabalhando com 2 meias polícias de tempo imperial e que ainda trazem resquícios de regimes dos anos 60 e 70. Bem colocado, viu, Pablo, essa sua questão. Ô Pablo, só para dizer para você o seguinte, que nós estamos um pouquinho além da Venezuela em termos de polícia, porque vocês estão aí, né, num sistema autoritário, militar, desconcertado, né, onde o povo está sendo cada vez mais reprimido nas suas demandas, e só tem um fim a Venezuela. Eu vou dizer isso para você, porque você é meu amigo. O fim é o povo tomar o poder. Enquanto o povo não tomar esse poder, vocês vão continuar sendo massacrados por esse regime. Mas, enfim, espero que o professor João tenha respondido a sua questão
E nós vamos para mais uma, professor. Nós temos um telespectador lá no estado do Pernambuco. Ele não disse a cidade. Ele me mandou uma questão, mas não informou de qual cidade que era do Pernambuco. O nome dele é Márcio Quirino. Ele faz assim a questão dele. Segurança pública no Brasil é tratada como 5ª categoria. Por que o sistema investigativo das nossas polícias são tão ineficazes? O senhor sabe que a polícia científica cabe o sistema de investigação à polícia científica, à polícia judiciária, que é a polícia civil, e a polícia federal também, né? A polícia... Mas a questão de ciência, né? As investigações das nossas polícias, eu não sei, viu? Eu acho que ele foi até generoso. Eu tenho até a dizer que isso não existe no Brasil, viu? Investigação policial. Eu acho que você está assistindo muito seriado americano chamado CSI e traz isso para cá. Não é bem... Isso aqui é Brasil, hein? Nós estamos em São Paulo, Brasil... República Federativa do Brasil, hein? Viu, ô Quirino, ô Márcio Quirino? Não é, professor? Porque eles confundem, sabe? O cidadão comum, ele assiste esses enlatados americanos e chega na delegacia, a minha casa foi assaltada. Olha, eu trouxe aqui o copo onde o marginal colocou a digital dele... E, né, já dá para descobrir o nome, o telefone, o endereço, o e-mail e tudo, né? Meu amigo, volta para a realidade brasileira. Não é, professor? Não, é realmente o seguinte, nós temos um déficit muito grande. Inclusive no programa passado, o professor Jarim esteve aqui, que é uma autoridade nessa questão de polícia judiciária, um homem muito expert no tema, e ele abordou algumas questões que passam por essa problemática. Então, nós temos um déficit apurativo muito grande. Hoje, eu não tenho os índices oficiais, mas a última pesquisa que eu tive a condição de ler dizia que de cada 10 homicídios, apenas 3 a 5 são esclarecidos ali. Então, nós temos aí uma produção... se você pegar hoje as estatísticas criminais de cometimento de crimes que de fato geram inquérito e que de fato esses inquéritos são encaminhados ao Ministério Público e denunciados, e que de fato, após serem denunciados, são condenados, nós vamos ver aí que dá uma questão assim, de cada 10, 3 são presos. Então, quer dizer, tudo fica pelo meio do caminho. E também tem uma questão que nós já discutimos em programas anteriores, o Poder Executivo, eu sempre falo isso, nós precisamos parar de culpar as polícias. A polícia, ela é eficiente. Ela tem condição de ser eficiente, ela tem mentes brilhantes dentro dos seus organismos, seja administrativos, técnicos, operacionais. O que a polícia não tem, e é incrível, ela não tem dotação orçamentária para se auto-organizar. Ela não tem meios, não tem meios. Ela não tem verba. Na verdade, não tem dinheiro. A polícia não tem dinheiro. Não, veja a questão agora. Nós tivemos um corte recente nesse ajuste econômico que está em curso, onde se cortou a verba da Polícia Rodoviária Federal. E aí, hoje, eu estava assistindo o Bom Dia São Paulo, e lá estava dizendo o seguinte, que a Polícia Rodoviária Federal suspendeu o patrulhamento preventivo nas rodovias por conta de economizar combustível. Ora, se a sua atividade fim, que é patrulhamento rodoviário, ele é cortado, então você faz o quê? E a questão é culpa do superintendente? Não é. É culpa do policial? Não. Ele está lá para trabalhar, tem a viatura, não tem. E agora, assim, os nossos prefeitos, né, falando das polícias municipais, os nossos governadores tratando das polícias, e do próprio governo federal em se tratando das polícias federais, eles são culpados diretamente por essa ineficiência. E é independente da questão partidária, da questão... Veja bem, como é que eu posso operar um sistema vital para a sociedade? Saúde, segurança e educação. É o tripé social. Segurança é o primeiro deles. Porque sem segurança você não tem os outros. A condição dos outros serem executados. Você não tem um sistema único, inclusive financeiro,
para poder ajudar os estados e os municípios na execução das suas atividades de segurança pública. Então é aquela questão, o policial sai para trabalhar à noite, ele tem uma lanterna, você vai lá no cinturão do camarada, ele tem uma lanterna. A pergunta é, quem que deu aquela lanterna? Comprada com recursos próprios, com dinheiro dele, porque o Estado não o dá. Não dá lanterna. Você vê aquele caso, vou pegar aquele caso foi Vila Madalena, que a Força Tática parece que se desentendeu lá com um cidadão lá de rua, e de repente houve um disparo, está sendo apurado aí quem tem culpa, não importa isso. Mas a pergunta é, tinha lá a Força Tática, tinha lá as outras policiais, a minha pergunta é, aquele policial, aquele grupo de policiais que estavam ali, algum deles tinha um equipamento menos letal, tinha uma arma de eletrochoque, de eletrocondutividade, para poder chegar lá e mover? Não tinha. Lógico que não justifica se atirou, não atirou, mas a questão é, não tem o equipamento básico do dia a dia, professor Garcia, não tem. Se não tem combustível na viatura, o senhor acha que o senhor vai ter um leitor de DNA, de sangue? Não tem. Então, meu querido, veja, entre aquilo que a gente assiste, né, e aquilo que nós vemos, como o senhor bem colocou, existe aí um delay muito grande e que por esta janela de tempo entre o real e o ideal, nós vamos avançar e pelo menos esperar mais uns 50 anos nesse país. E o delay que o professor acaba de dizer é um delay de décadas. Décadas. Eu disse décadas. Nós não mudamos isso de dia para a noite, não. Você está na TV Cinec. O programa Ciências Sociais, eu sempre confundo ciências sociais com ciências políticas, né? Porque eu falo muito em ciências sociais, porque eu acho que polícia tem muito a ver, né? Eu falo que um dos principais pilares da nossa sociedade tinha que ser melhor tratado a questão da segurança pública. Sabe por quê? Porque se você não tem segurança pública adequada, você não tem as demais necessidades atingidas. Te dou um exemplo simples. Sem segurança pública, você não tem educação, você não tem cultura, você não tem saúde, você não tem transporte, você não tem nada. Você já imaginou um Estado sem força de segurança pública? É o caos, meu amigo. Pense nisso. Mas, professor João, vamos aqui seguir. Tem uma outra cutucada aqui, porque esse programa é um programa assim. Aqui o professor João não teve acesso. Eu mostrei agora para ele as perguntas, mas a gente não teve acesso. Ó. Tem uma questão assim. É na hora, isso aqui é ao vivo, e de vez em quando vai sair alguma coisa errada, você não preste atenção no erro, né? Porque senão a gente vai fazer assim um programa das questões dos erros do Ciências Policiais em Foco. Mas tem um amigo nosso chamado Vinícius lá de Alagoas, e ele faz uma questão bem interessante, que até a discussão esta semana nos meios de comunicação, professor, que ele fala assim, ó, São Paulo, em termos de segurança pública, está na frente dos demais estados brasileiros. Eu não sei, eu não consegui ler em que tipo de coisa. Mas deve estar sim, porque tem mais recursos, tem mais homens, tem mais estrutura, tem mais. Então, eu acho que nos demais estados, eu acho que São Paulo, a nível de segurança pública, ainda consegue estar sobrepondo os demais estados, o Vinícius. E, então ele pergunta o seguinte: como fica uma perícia realizada na semana passada, aonde o indivíduo morto, né, queimado, e a sua irmã descobre que tem um pé dentro do carro? Esse caso, professor, foi aquele caso do comissário de bordo, com aquele advogado mais um outro, numa saída de balada, né, aquela coisa. Eu estou aqui dizendo apenas que eu ouvi no meio de comunicação. Não quero saber se o advogado é culpado, inocente, para mim não quer dizer nada. Que ele é advogado, não advogado, presidente da República, isso não vem ao caso. Mas nós estamos tratando de segurança pública. Como pode imaginar, eu falo que é um descaso, isso é um descaso. Não tem outra palavra a não ser descaso, que um ser humano, né, surpreendido por um ato infracionário de um louco, né,
venha ter a sua vida cefada. E a perícia, nossa perícia do IC de São Paulo, faz a perícia e deixa partes do corpo dentro do veículo. E ele pergunta o seguinte: como podemos mudar isso? Bom, é uma questão delicada que nós temos que entender o seguinte: esses policiais que trabalham nessa questão de recolhimento de cadáver, identificação de corpos pós-mortem, eles têm os protocolos operativos dele, né? Eu penso que isso aí seja mais uma, digamos assim, uma falha, né? Uma não conformidade, embora isso nos afete do ponto de vista da qualidade, mas são erros humanos, né? Então, quer dizer, nós não podemos atribuir isso como uma conduta generalizada. Até porque é que eu vejo assim, eu já vi muitos locais de crime, eu já presenciei a retirada. Eu vejo assim, nós ainda, por mais que o nosso policial, e aqui eu vou falar o policial idealista, o policial comprometido, aquele que mesmo e apesar do sistema não querer que a coisa funcione, porque você que nos assiste, você tem que entender uma coisa: nós vivemos em uma grande farsa. É isso que eu quero que você entenda isso. Nós não vivemos em um país cujo regime é democrático. Não há, na prática, artigo 5º da Constituição Federal. Não há, na prática, o artigo 37 da Constituição Federal sendo praticado por todos os agentes políticos e agentes públicos. O princípio da impessoalidade, da legalidade, da probidade, da moralidade, da eficiência, isso são utopias que ainda nos fazem caminhar, mas que ela de fato não existe. Você que assistiu Matrix, entenda o que eu estou dizendo para você. O que você está agora pensando, refletindo no que eu estou dizendo, você vai ver que é uma realidade. Se existisse de fato o artigo 5º da Constituição Federal, se existisse princípio da dignidade da pessoa humana como política de Estado, nós não teríamos cracolândias, nós não teríamos moradores em situação de rua, nós não teríamos mães nas portas, dormindo nas portas dos colégios para matricular filhos, nós não teríamos idosos dormindo em fila para pegar uma senha para ser atendido, nós não teríamos essa porcaria que é essa perícia do INSS, onde as pessoas são humilhadas, têm seus benefícios cortados arbitrariamente, nós não teríamos essa questão do rasgar de uma consolidação de trabalho, nós não teríamos essas relações entre empregado e patrão tão desgastada e tão desacreditada como é. Então, o que nós estamos? Nós estamos aqui, eu, professor Garcia, você que nos assiste, nós somos uma legião de idealistas. Nós somos pessoas que ainda nós estamos cerrando fileira para mostrar que temos saída. E como tem saída lá para a Venezuela, como o professor Garcia bem colocou, tem saída para nós aqui também. E a saída se dá, senhores, quando vocês romperem efetivamente esse coma cerebral que a maioria da nossa população está envolvida e se despertar de que essa camarilha que está no andar de cima, eleito por você, precisa ser riscada do mapa. Nós temos bons policiais técnicos, policiais cientistas, nós temos guardas municipais de extremo valor, nós temos investigadores que são investigadores referências, nós temos policiais federais da mais alta estirpe, mas são pessoas engessadas, excluídas e massacradas por um sistema que não quer que eles saiam da massa, que não pensa, e comecem a pensar. Porque se eles pensarem, o sistema será transformado. Nós temos hoje, eu penso assim, a pior luta do Estado é para pagar a folha de pagamento dos servidores, que é altíssima. Se o servidor já está lá e existe o recurso para pagá-lo mensalmente, o resto é detalhe. Comprar uma viatura, comprar um microscópio, comprar uma calibre 12, investir em capacitação, isso é menor dos custos, se a gente for verificar a eficiência que esse investimento vai dar. Então, você olha São Paulo, uma força militarizada que, de maneira exaustiva, 24 horas ao dia, dá o seu sangue para fazer o seu melhor.
A delegacia, que ruim ou mal está aberta, você vai lá, até chega para registrar um boletim de ocorrência, mas o sistema não tem, acabou a impressora, não tem papel, aí você vai tirar um passaporte, acaba o passaporte. Meu Deus do céu, como é que pode acabar passaporte? E eu ainda fico pior. Por que a polícia tem a ver com passaporte? Qualquer um pode fazer esse troço. Que terceiriza, deixa a polícia para fiscalizar outras coisas. Polícia não tem que ficar atrás de balcão emitindo passaporte, é ato corriqueiro, administrativo. Então, você percebe como está errado? A polícia está errada, no lugar errado, fazendo a coisa errada, e às vezes o pouco que ela faz não aparece, porque muitos problemas que ela tem são problemas que ela mesma resolve no silêncio do seu dia a dia. Porque se ela falar, o sistema de cima para baixo acaba exterminando qualquer um que tenha uma fala contrária àquilo que a incapacidade do sistema tem para resolver. Você pode imaginar também que você viu que chega algumas críticas em relação ao trabalho da polícia. Mas eu vou falar para o Vinícius, né, lá de Alagoas. Ô Vinícius, se a gente for parar para pensar, a perícia de um pé, ou uma perna, ou um braço, não muda em nada a situação fática, que foi fulano de tal morreu por isso. Não vai mudar. Tá certo, foi uma falha, um protocolo não seguido corretamente, coisa e tal. Mas, para você, eu sempre digo o seguinte, que primeiro, nas dificuldades, você vai lembrar, não é da sua mãe, não é da igreja, não é fazer uma oração, é da polícia, cara. É da polícia. Na hora que você se vê num ato de dificuldade, sendo ameaçado a sua vida, o seu patrimônio, a primeira lembrança que você tem é polícia 190, que é o número da Polícia Militar de São Paulo, do Brasil, né? Porque é um número unificado. Falta muita coisa? Falta muita coisa. Mas nós começamos a discutir o que está faltando. Porque até agora todo mundo passava pinceladas, né, professor? Ninguém entrava no mérito do que falta. O que está faltando? Falta dinheiro básico, que é para pagar o salário do funcionário. Se você não é pago, olha a situação do Rio de Janeiro, professor, aonde os policiais precisam de uma cesta básica, fazer vaquinha para cesta. Ô, meu amigo, não faz isso não. Isso nós chegamos no fundo do poço. Rio de Janeiro, fundo do poço. Não tem outra questão. Não pode botar lá a Força Nacional com 3.000 homens. Rio de Janeiro, fundo do poço. Fundo do poço. Não tem outra forma. Ou vocês pegam esse poço, aí do Rio de Janeiro, você do Rio de Janeiro, pega o poço e entope o poço. Fecha o poço. Porque senão vocês vão continuar caindo. Vocês vão continuar caindo. E outra, no Rio de Janeiro não existe bala perdida, viu? Porque se ela é perdida, ela não entra num corpo, filho. Não é? Ela não mata ninguém. Isso é bala achada. É bala destinada ao cidadão de bem. A criança, a mãe, o operário, o policial, que já são 90 e poucos assassinados no Rio de Janeiro, né? Aonde você não vê ninguém dos direitos humanos no velório, no enterro, no sepultamento desses homens que vestem uma farda para te defender. Você não vê. E outra, você não vê ninguém falar que, ó, aconteceu comigo, professor João Alexandre, olha, eu fui bem atendido pela polícia, a polícia fez isso, a polícia fez aquilo. Por que esses exemplos não saem à tona? Sabe por quê? Não dá ibope, não é verdade? Não dá ibope para a TV, não dá ibope para o jornal. Você acha que fazer um parto na Marginal Pinheiros, aqui em São Paulo, para quem não conhece, uma via expressa, uma das principais vias expressas, onde ninguém anda, né? Uma mãe precisar ir se deslocar de um local ao outro, e a polícia ser acionada, né, para dar condições a essa mãe de chegar até o hospital, e não tem condição, porque no meio do caminho o bebê nasce. E quem faz esse parto? Quem faz? A polícia, o corpo de bombeiro, e muitas vezes, não é? Nós temos homens valorosos na Polícia Militar, na Polícia Rodoviária, na Polícia Federal, na GCM,
O que os GCM estão sofrendo, né, professor? Hã? O que sofre essa categoria, você não tem noção. Mas eu falo assim, a nível de GCM é o seguinte, eu falo igual a Venezuela, para você GCM de todo o Brasil. Só vai mudar quando vocês reagirem. Quando vocês, da classe GCM, reagirem e falar assim, opa, vamos mudar isso. Porque senão não muda. Ou muda, professor? Não, não muda. O problema da Guarda Civil Municipal no Brasil, ele é um problema... Eu estava até comentando com o diretor aqui do programa, antes de nós iniciarmos, nós recebemos uma crítica, né, de um sindicato aí, de que o nosso programa é um programa que... É um programa qualquer. Crítica nos faz crescer. A crítica nos faz avaliar se estamos errando para que nós venhamos a melhorar. Então, toda crítica ela é bem-vinda, até aquelas direcionadas de forma maldosa. Mas essa mesma organização sindical que nos criticou é a mesma que não faz nada por uma categoria. Os seus líderes não fazem. Então, o guarda municipal hoje, no Brasil, ela é uma categoria cuja as únicas mudanças que aconteceram, e inclusive, professor Garcia, eu vou falar isso aqui, a própria Lei Federal 13.022, aprovada com todos os defeitos que ela tem, ela foi fruto de mobilização de base, não de mobilização de organização de entidades, representativa. Né? O guarda municipal ele é mal compreendido pelo seu chefe supremo, que é o prefeito. Ele é mal compreendido pela população. Ele é mal compreendido por ele mesmo, numa questão de crise de identidade. Terceiro, ele é mal representado por sindicatos e associações. E é uma organização policial que fica à mercê de meia dúzia de liderança. Meia dúzia de liderança que só Jesus na causa desse povo. Você entendeu? Que, salvo um ou outro que se der um banho, pentear o cabelo, vai ficar melhorzinho, o restante não serviria nem para estar no cenário. Então, o que significa? Todas as transformações que essa categoria de policiais tem conseguido no Brasil têm sido fruto da organização deles mesmos. Então, nós temos pessoas aqui, como você bem colocou, maravilhosas, pessoas esforçadas, pessoas que têm projetos, pessoas que estão se lançando no universo político e conseguindo, a partir daí, implementar o reconhecimento da sua organização policial municipal, que merece dentro do sistema de segurança pública. Agora, para mudar, aí você que me ouve, você precisa acordar, como foi colocado aqui. Você precisa identificar o lobo na pele de ovelha. Você precisa verificar aquele cara que veste a sua farda, que diz que é um de vocês, que fala como vocês, que tem um olerite igual ao de vocês, mas não é um de vocês. Vendem vocês como gados lá em Brasília para um deputado pilantra A ou B dizer que está trabalhando por vocês. Então, vocês sejam donos do próprio destino. Abracem as suas causas. Lutem unidos, porque a guerra ela está aí, colocada no cenário. O crime está aí. A morte de policiais também envolve vocês que são guardas municipais. Então, essa questão de que só vence quem é representado por alguém, isso não é uma verdade absoluta. Você, não sendo representado, se organize e, como força, como categoria, como uma massa insurgente, rebele-se contra essas injustiças que estão sendo feitas para a sua instituição e se coloque num cenário junto com as demais forças para vocês conseguirem vencer. Caso contrário, serão sempre manobrados para a esquerda e para a direita no interesse de algum ou outro lobo que pretende acabar com o rebanho. Um grande estadista mundial, já falecido, algumas correntes podem até ter uma visão diferenciada de concordar ou não do que eu vou falar agora. Ele chama Fidel Castro. Fidel Castro disse que a única via possível para a mudança é a via democrática. E ele vestia uma farda e andava com uma pistola na cinta e comandava um exército. Olha só isso. Ele dizia que a única via para a mudança é a via democrática, não é a via das armas, e sim a via do voto. Olha que interessante isso. Contraditório. Mas é uma coisa interessante sim pensar. Porque se você não se organiza na sua base, tentando fazer com que da sua base você retire alguns quadros
que possa representá-lo através do voto, você não vai mudar nunca, você não vai conseguir mudar nunca. Porque a única forma de mudança é a via política. Ah, mas eu não gosto de política, o político é tudo sem vergonha, é tudo não sei o quê. Não vamos discutir isso. Nós vamos discutir, eu e o professor João vamos nos reunir. Opa, João, tem coisa errada aí. Como que a gente muda isso? Ô, João, vamos lançar você então, candidato, né? Não é? Vamos fazer isso, porque se a gente não tem solução, vamos começar a criar soluções. Perfeito. Né? Criar essas soluções, não é? Ou nós tiramos aí do censo uma pessoa que nos represente e faça isso, né? Isso é lógico que é uma simulação aqui. Claro, nós estamos do que nós estamos falando, não tem nada a ver com questão política isso aqui. Mas assim, senhores, qual é a regra do jogo? Se a regra do jogo é essa pseudo-democracia, e a democracia emana do poder do povo, e ele se materializa através de representantes, os senhores têm que se organizar e ter o representante azul de você. Se os palhaços conseguiram eleger um deputado, e se o circo está representado dentro do outro circo maior, os senhores, como categoria pensante, responsável e técnica, conseguem sim eleger pessoas capazes de representá-lo. E aqui, professor Garcia, embora a gente até fugir um pouquinho da pauta, eu penso dizer o seguinte, quando você não sabe para onde você quer ir, qualquer lugar serve. Então, quando você está largado, quando o rebanho está largado, qualquer lobo pode mordê-la. Então, se organize, se autoproteja, para que vocês não sejam mais vítimas daquilo que vocês vivenciam hoje aí na sua corporação. Aí você fala que esse programa é um programa que eu falo que é muito mais do que um programa que visa educação. Olha só as citações que estão sendo citados aqui hoje nesse programa. A professora acaba de citar agora um grande dramaturgo chamado Shakespeare. Né? Shakespeare no Menestrel, né? Para quem não conhece, diz assim, se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Você não interessa, você não sabe para onde você está indo. Então qualquer rua, qualquer caminho, é qualquer um. Você não precisa escolher. Pega-se e vá, não é? Agora, se você sabe, se você tem determinado, aí já é outra situação, né, professor? Bom, mas vamos entrar no nosso programa hoje, porque senão nós saímos daqui hoje e falar sobre segurança pública é um tema, eu acho que é decorrente, é um tema atual, todo dia nós temos coisas novas e coisa e tal. Mas, professor, entrando na pauta, né, porque até agora nós respondemos perguntas dos nossos telespectadores, que aliás agradecemos por isso, continue mandando para a gente, continue mandando questões ao professor João Alexandre. Você da GCM aí de todo o Brasil, tiver alguma dúvida, mande para a gente, vamos tentar esclarecer, se a gente não souber, vamos tentar pesquisar, vamos estudar a questão, o caso e vamos te responder. O que está acontecendo no universo hoje, professor, da segurança pública a nível de mundo, hein? Não, realmente é o seguinte, nós temos que considerar, e agora a gente entrando numa pauta científica, o mundo hoje é um mundo globalizado. E com a globalização dos interesses econômicos, há também atrelado a isso a globalização das questões criminais e uma globalização das organizações criminosas. E hoje o que nós vemos? Na década de 60 e 70, nós tínhamos aí um modelo fechado, um mundo bipolarizado, era capitalismo versus comunismo. Com a década de 80 vem a democratização e na década de 90 a globalização. E com a globalização, o que se subentende? Subentende-se que o conceito de soberania ele fica aberto. Portanto, uma nação que era fechada, ela se torna uma nação do mundo, e o trânsito entre países fica muito mais fácil, e a questão dos controles diminui para que o interesse econômico venha a se colocar sobre os interesses políticos. E sempre a política dominou o interesse econômico. É a política que regula o poder econômico. Mas o poder econômico criminoso, ele se agigantou de tal forma que ele engoliu a política. Então, quem controlava a ganância do poder econômico era a política, hoje é mantida por esse poder. É exemplo do que nós vemos aí, né? Um camarada fabrica carne e manda no Congresso.
Não é isso? Então, o interesse econômico se sobre. Então, hoje nós temos um grande interesse econômico sem controle, altamente voraz, transnacional e com uma fome muito grande de se capitalizar, de lucratividade, e isso leva a uma questão de impacto direto nas relações sociais. O que nós vemos? Nós vemos que, pega lá a questão do leste europeu, com a questão do fim daquela organização geopolítica, o que aconteceu lá, por exemplo, na Eslávia? As mulheres eram traficadas de lá e viravam escravas sexuais no Ocidente. Grande parte das mulheres que ficaram lá não tinham emprego e precisaram se prostituir. Uma grande parcela da população vivia abaixo da linha da pobreza. Enfim, o que isso é resultado? Resultado da economia. E com isso, professor, o que isso tem a ver com segurança pública? O que segurança pública tem a ver com geopolítica e geoeconomia? Tem tudo a ver. Porque a única questão da organização, digamos assim, da economia bandida, é que ela precisa de enfraquecimento das organizações fiscalizatórias. Receita Federal, fronteiras, segurança interna, tudo isso precisa ser fragilizado, precisa ser sucateado, precisa ser limitado para que a economia consiga avançar a passos largos, sem nenhum tipo de peneira de controle ou de autorregulação. Então, o que isso tem a ver com a nossa questão direta de segurança pública hoje no mundo? As polícias não se prepararam para o enfrentamento da globalização. Paro aqui, e há outros desdobramentos disso, mas assim, a polícia hoje é assim, pensamos que um grande tsunami chamado globalização varreu o globo terrestre, e com ela foi a polícia junto. Aí vem uma outra questão, professor, que a polícia e globalização são temas transversais na agenda política atual do mundo de hoje? Não. Não, porque vamos pegar um caso bem concreto aqui, de Brasil. Eu não vou nem falar, o professor Gomes, ele escreveu um artigo muito bom chamado Atividade Policial como Ciência. Quem quiser ter acesso a esse artigo, pode nos escrever, nós enviamos, nós temos lá em PDF esse artigo, ou quem tiver a curiosidade pode procurar na Revista Brasileira de Ciências Policiais, que é uma revista científica editada pela Academia Nacional de Polícia Federal, e lá tem, no volume 2 de 2010, você vai encontrar esse artigo do professor Gomes, que é do Instituto de Ciências Policiais Superiores de Portugal. E lá ele diz o seguinte, de que o poder público, quer dizer, o governo, os governos, quando ele fala os governos, está falando em nível mundial, eles não conseguiram ajustar a polícia às políticas públicas necessárias para o enfrentamento da globalização. Então, vou pegar um exemplo aqui claro de polícia de fronteiras. Polícia de fronteiras tem tudo a ver com globalização. Com globalização, eu tenho trânsito mais facilitado entre estados, ok? Entre nações, e com o que vem de bom, vem de ruim. E qual é hoje o filtro que nós, Brasil, temos para separar um exilado político, um refugiado, de um procurado internacional que veio se esconder no Brasil pela facilidade de se entrar as nossas fronteiras secas ou molhadas? Na questão de refugiado, né? E não, ainda requerendo asilo como refugiado. Como né? refugiado. Então, é uma questão seguinte, por exemplo, um refugiado vem aqui, poxa, você é refugiado, ó, e aquele outro que está junto com o refugiado, é refugiado também? Não, de repente é um grande procurado internacional e fica aqui, como ficou Joseph Mengele, como ficou Ronald Biggs, do Trem Postal. Quantos anos ficaram aqui no Brasil até serem descobertos? Então, o que significa? E essa polícia de fronteiras, que deveria estar nas fronteiras, fiscalizando, fazendo lá o pente fino no processo de recepção desses seres humanos, ela está preocupada porque faltou papel do passaporte. Não é culpa dela. É culpa do sistema que diz que é ela que tem que controlar. Quantos policiais federais, quantos delegados estão
presos na rotina administrativa e quantos faltam nas fronteiras. Aí eu te levanto uma outra questão, professor, que é aquela questão do... Nós comentamos aqui num programa passado, onde que a sociedade, eu acho, ela está tendo visões equivocadas. Por exemplo, na questão da falta de passaporte, de dinheiro para o passaporte. A nossa sociedade, a nossa população, cobra da polícia. Ela não cobra do órgão responsável, que é quem? Que é o órgão, né, administrativo, orçamentário, lá do Ministério da Justiça, que tem a obrigação, né, de mandar esses recursos. Não, para nós, brasileiros, é muito mais fácil, cômodo, falar mal das nossas forças policiais, porque é mais cômodo, é mais fácil. Não, meu amigo, está errado. Quem tem a obrigação disso não é o Poder Executivo. Não é isso? É o Poder Executivo que está errado nisso. Não são as forças de segurança, né? A polícia não tem que se envolver com passaporte. Isso já está mais do que ultrapassado, né, professor? Não, tá. Inclusive, para fazer uma adendo aqui, existe um livro muito, muito antigo, mas quem for bom pesquisador vai encontrar ainda em algum sebo, em algum lugar aí. Esse livro você deve conhecer, é do Dr. Bismael Batista de Moraes. O Dr. Bismael Batista de Moraes é delegado de polícia de São Paulo, aposentado, mestre pela USP, em Direito Processual Penal, e ele escreveu um livrinho chamado Polícia, Povo e Sociedade. Se você que nos assiste puder ler este livro, eu acredito que a nossa missão, enquanto programa, enquanto interlocutores aqui de levantar pensamentos, está encerrada a nossa missão. Porque o que o professor Bismael escreveu em 1970 é a razão de nós estarmos aqui hoje. Então, para vocês verem a importância do pensamento. O que ele pensou em 1970, hoje ele assiste da casa dele, porque foi esse livro, Polícia, Povo e Sociedade, que chegou em minhas mãos em 1985, que fez a gente pensar esse sonho que hoje nós estamos aqui. Professor, a polícia, em relação à polícia brasileira, ela se preparou, a polícia brasileira se preparou para essa nova sociedade que está hoje, que nós temos hoje, essa nova sociedade a nível de cidadão, de organização, de enfim, de toda essa política social que tem hoje? Ela não nos preparamos para isso? Ela foi surpreendida. Pensa o seguinte, a nossa Constituição é de 5 de outubro, né, de 88. No dia 4 de outubro, o camarada tirou o último plantão, ele era uma polícia do regime anterior. E no próximo plantão, no 12/36, quer dizer, quando ele chegou no dia 6 de outubro de 88, ele era democrático. Democrático com o mesmo regulamento disciplinar, ele era democrático com o mesmo sistema hierárquico, ele era democrático com todas os ingredientes que aquela polícia tinha. E é a mesma até hoje. Então, existe um artigo muito importante, muito, muito bacana de ser lido, do coronel Bengocheia. É ele e mais quatro coronéis da Brigada Militar do Rio Grande do Sul. Eles escreveram um artigo chamado A Transição de uma Polícia Democrática para uma Polícia Cidadã. Está disponível no Google, vocês coloquem aí o que eu falei, coloca lá Bengocheia e vocês vão achar esse artigo. Um artigo fantástico que resume a sua pergunta. A polícia, ela foi tão vítima dessa questão de ser surpreendida por um novo regime, em que agora, como é que eu posso, veja bem, como é que eu posso agora... eu que usava a força como único instrumento, tenho que agora conversar, tenho que mediar conflito e tenho que me tornar polícia de proximidade, polícia cidadã. E esse choque, que é um choque cultural, ele não pode ser superado por uma norma legal. Então, quer dizer, com a democracia, tinha que vir o ajuste educacional, cultural e, acima de tudo, o repensar de todo o modelo. Isso não foi feito até hoje. Você está na TV Cinec, no programa Ciências Policiais em Foco, onde toda semana, às sextas-feiras, às 18 horas, você tem um encontro com a gente para falar sobre segurança pública. Eu vou chamar um pequeno intervalo e já voltamos com o professor João Alexandre. Daqui a pouco, voltamos.
Olá, de volta ao programa Ciências Policiais em Foco, aqui pela TV Cinec. Lembrando, toda sexta ao vivo, a partir das 18 até as 19, sobre o tema segurança pública. E hoje nós estamos recebendo o professor João Alexandre, que é lá do SESD, que é o Centro de Estudos e Ensino em Segurança Pública e Direitos Humanos. Professor, eu estava falando no quadro passado que alguma questão da sociedade, que a política também não acompanha a questão do desenvolvimento da sociedade em relação à segurança pública, não é isso? Tanto é que não acompanha, para você ter uma ideia. Você, cidadão de bem, aí na sua casa, não pode ter uma arma. Não pode portar, não pode ter. Por quê? Porque você precisa ter um tal de porte legal de arma, né? Mas você é o cidadão, para se defender não pode. Porque foi os nossos políticos, né, em questão de política pública equivocada, resolveram dessa maneira. Por que os bandidos podem? Você já parou para pensar nisso, professor? Porque eu, cidadão, né, eu, professor Garcia, não posso ter uma arma na minha casa, mas o bandido pode. Aliás, o bandido pode entrar 5 na minha casa com arma de fogo, né, me render por 6 horas, né, e eu não posso me defender. Por que acontece isso ainda no Brasil, professor? É o que falam de julgo desigual, né? É um julgo desigual. Porque eu penso o seguinte, armas, ela não matam pessoas. Pessoas matam pessoas. A arma, ela é um instrumento, ela é um objeto e que só vai ser acionado mediante a interferência humana. E como caneta matam pessoas. Agora, canetas matam pessoas. Porque cada contrato público que é assinado, milhões são desviados da merenda, da saúde, da educação, da segurança, e pessoas morrem nas filas médicas. Então, canetas matam mais do que armas. Muito mais, muito, né? mais Muito do que mais. armas. Eu acho que Então, fere muito mais a sociedade do que um tiro aí no Rio de Janeiro, tal de bala perdida. Eu não sei porque eu tô estudando esse tema, professor, bala perdida, porque é igual namoro. Eu não sei, mas tem umas expressões populares hoje que eu não consigo entender. Em relação a um início de relacionamento, né, entre duas pessoas, homem e homem, mulher e mulher, homem e mulher, homem e enfim. É um relacionamento que começa assim, estamos ficando. Né? Como que é esse relacionamento, estamos ficando? Eu não consigo entender, eu estou tentando estudar isso, estamos ficando. Se estamos ficando, eu não entendo isso. Bala perdida, se ela foi bala perdida, essa bala não matou ninguém. Se matou alguém, é bala achada. Tá lá, a bala tá lá. Bala perdida é aquela uma que você não acha, não consegue achar. Houve-se o disparo, a bala saiu e não conseguiu. Se achou, não é bala perdida, né? A bala achada, não tem essa questão. Professor, mas hoje, vamos falar uma coisa, nós entramos em colapso. Que tipo de colapso, aliás? Que tipo de colapso a questão da segurança pública? Sempre segurança pública aqui, né? Nós não estamos falando de saúde, tudo envolve, mas nós estamos falando de segurança pública. Que tipo de colapso nós estamos hoje? Bom, eu só vou concluir aquela pergunta anterior da questão das armas na mão dos traficantes, né? Então, veja bem, a política desarmamentista do Brasil, então ela retirou do cidadão a possibilidade de ter armamento, mesmo que cumprindo as formalidades, é uma burocracia muito grande. Mas eu volto à questão da globalização. A globalização e o interesse econômico fez com que estas armas, porque a gente tem que ter uma percepção seguinte, quando nós falamos em globalização, nós falamos em geoeconomia, geopolítica e a questão do sucateamento das polícias no mundo, nós temos que ver que isso aí é premeditado com vistas a interesse do capital. Isso é uma coisa que está muito bem clara. Está muito claro. Então, e veja vocês como é que é interessante. Nós não estamos combatendo crime. Quando nós estamos falando em globalização, crime globalizado e organizações criminosas mundiais, nós não estamos falando de crime, nós estamos falando de atividade econômica. As atividades criminosas econômicas são 3.
tráfico de armas, tráfico de drogas e tráfico de seres humanos. São as 3 economias mais rentáveis nessa questão. A professora Loreta, ela tem um livro muito bom que vocês puderem ler, chama Economia Bandida. Foi editado pela pela editora Record. E é Loreta Napoleone, o nome da pesquisadora. E ela trata dessa economia bandida no mundo, vocês vão adorar esse livro. Então, essa questão é essa. Então, as armas chegam na mão dos traficantes porque o traficante tem dinheiro proveniente da outra economia criminosa, que é a droga. A arma, então é o seguinte, então é uma coisa assim, é uma mão lavando a outra nas organizações criminosas. E um fuzil, para chegar na mão de um policial, tem toda uma burocracia, Ministério do Exército envolvido. Para uma guarda municipal usar uma arma calibre .40, que é uma arma adaptada ao serviço de policiamento urbano, de confronto urbano, ela não pode. Usa uma arma obsoleta, um 38, uma .380, porque a legislação diz que tem que ser. Então a legislação aleja a polícia e potencializa e facilita para o crime. Então é o julgo desigual. Agora, onde nós entramos em colapso? Respondendo à pergunta do professor. Nós entramos em colapso exatamente por tudo que nós discutimos. Então, se você que nos assiste, você chegou nesse entendimento que eu vou falar para você agora. Olha, o que esse professor maluco está falando aqui, o que esse entrevistador maluco está perguntando, tem sentido. Se você chegou a essa conclusão de que tem sentido, essa mesma conclusão, milhares de pessoas que estão nos assistindo também chegaram. Então significa que nós estamos certos. Porque o raciocínio lógico nos dá a entender de que alguma coisa está invertida. E se está invertida, está errada. E se está errada, por que continua assim? E se continua assim, como é que nós vamos poder reverter? E se nós não pudermos reverter, onde isso vai parar? Colapso. Nós estamos, então, volto a dizer, uma coisa que eu sempre falo aí nas minhas palestras, nos nossos encontros. Analisa o Brasil. O que é o Brasil hoje? Ele é o mesmo Brasil do tempo da escravidão. De 1500 ainda, né? Não. Somente substituíram a bola de ferro pela carteira profissional. E para não configurar trabalho escravo, pagam alguma coisa que tem o rótulo de mínimo. Vou te pagar um salário mínimo, porque se eu pudesse não pagar nada, nem te pagava. Essa é a mensagem da palavra salário mínimo. E aí o que acontece? O que nós vimos lá atrás, naqueles livros de histórias, capitanias hereditárias, onde o Estado dava ao particular a questão de explorar certas faixas do nosso país, vamos ver hoje, quem é dono do Maranhão? Quem é dono no Rio de Janeiro? Quem é dono da Bahia? Quem é dono de São Paulo? Então as capitanias hereditárias continuam no mesmo desenho. Ah, mas aí, vamos fazer um casamento perfeito? Vamos voltar lá no sistema feudal. O rei dava aos seus próximos os principados, os ducados, para que você faça lá do seu jeito. E então, coronelismo ainda temos. Nós temos muito, né? Cabo eleitoral. E nós temos também a questão do voto comprado, o voto de cabresto e da questão da corrupção local. Eu peguei uma notícia que eu vi ontem no jornal. Um determinado estado aí, a cidade no Maranhão, morreram 25 pessoas em 12 meses. E a prefeitura comprou mais de 100 caixões, de R$1.000 e tantos cada caixão. E todos os caixões foram faturados, vendidos e pagos pela prefeitura. Então, espera um pouquinho, nós estamos falando disso, do básico. E você olha para o Brasil, você olha para cima, você vê um Congresso Nacional preso, você verifica um Senado sob suspeita, você verifica governador que constrói penitenciária e depois fica preso nela mesma, no caso do Rio de Janeiro, e você vê as prefeituras aí sendo investigadas e prefeitos sendo caçados. Então significa o quê? O colapso ele é vertical, e quando ele chega no final da sua verticalidade, que é na sociedade, quem está na sociedade olhando para cima se vê de mãos amarradas, sem possibilidade de reação, e, portanto, ela entra num estado de estática total, e aí parou todo o sistema, estamos em colapso. E as polícias também acompanham esse sistema. Professor, para a gente terminar nosso bate-papo de hoje, o senhor vislumbra algum nome
a nível de política para mudar essa questão? Não é fazendo, não vamos entrar a nível de campanha política, nada disso. O senhor vislumbra assim no fim do túnel um nome para mudar isso? Nós temos isso? Temos esperança? Você está falando nome em questão política ou questão de segurança pública? Questão de segurança pública. Então, nós temos bons pensadores, professor. Olha, duas pessoas que eu admiro muito particularmente. Um é o professor Ricardo Balestreri, que foi secretário nacional de segurança pública e atual secretário de Goiás, ou Goiânia, se eu não me engano. É um camarada super fantástico, um pedagogo fantástico. E também Luiz Eduardo Soares. Eu acredito que você que nos assiste, leia o livro do professor Luiz Eduardo Soares, chamado Segurança Tem Saída. E se você puder, compre um exemplar desse livro e doe para o seu vereador, doe para o seu prefeito, doe para o seu deputado, porque, assim como eu aprendi na cartilha Caminho Suave, na lição da cebola, da zabumba, esse camarada que lê esse livro, ele vai saber o mínimo que ele tem que fazer para coisa. Mas dois nomes que eu vejo hoje que poderia repensar, ajudar a repensar e encontrar o norte para a segurança pública no Brasil, seria o professor Ricardo Balestreri, o professor Luiz Eduardo Soares, um fantástico antropólogo, e, junto, lógico, outros talentos menores que tem aí, e que a universidade saia do ostracismo, da inércia e da teoria, e também abra suas portas para que, a partir dali, a produção científica possa escoar e se devolver algo de útil para a sociedade. Você está acompanhando via TV Cinec, ao vivo, o programa Ciências Policiais em Foco. Nós tivemos a grata satisfação de receber mais uma vez hoje o professor João Alexandre. E, professor, queria agradecer ao senhor pela participação mais uma vez aqui com a gente. Nosso muito obrigado e esperamos vê-lo novamente aqui, né, em outras oportunidades. Eu que agradeço aí a todos, a vocês que nos assistem. Pedimos até desculpa, que às vezes a gente tem uma fala um pouco mais acalorada, mas assim, eu como cidadão, eu não consigo mais verificar essas coisas e me calar de uma forma assim, sabe, como se fosse uma lesma. Não dá mais para a gente ficar patinando. Nós temos que ir para cima, nós temos que fazer alguma coisa, nós temos que insurgir, porque assim, somente a indignação vai nos tirar do colapso. Eu também acho assim, professor, que a sociedade, enquanto a sociedade tomar consciência que só ela pode mudar, nós vamos mudar esse país, tranquilamente. E para finalizar, eu queria agradecer você que esteve com a gente até agora, nosso muito obrigado. E deixa eu te falar uma coisa, eu queria mandar alguns abraços para o José Vieira da Silva Júnior, também a subcomandante da GCM, esteve aqui com a gente, a inspetora Lídia Maria Gouveia, também ao subinspetor Prado, que está conosco, nos assistindo, ao tenente Bayerle, do Rio Grande do Sul, da Brigada Militar lá do Rio Grande do Sul, né, professor? Prazer em tê-lo aqui com a gente via TV web da TV Cinec. Outra também, eu queria mandar um abraço para os mantenedores que têm nos acolhido bem, de uma forma bem interessante, bem acalorosa. E eu também queria mandar um abraço lá para o GCM da Bahia, é o McCabe, lá da Bahia. Um abraço, sinta-se abraçado. E também aos amigos da comunidade Lagoa Azul, lá de Natal, no Rio Grande do Norte, a companheira Naninha. Eu falo da Naninha aqui todos os programas, por quê? A Naninha participa do nosso instituto lá, e nós estamos fazendo uma ação no Rio Grande do Norte, junto com o IAP, que é o Instituto dos Advogados Previdenciários, que está desenvolvendo uma ação lá para atender a população carente lá dessa comunidade. E também aos amigos, os meus dois grandes amigos lá de Natal, o Mário e a Cipriana Pinheiro. A Cipriana é uma das maiores arquitetas que tem no Rio Grande do Norte, se eu posso até dizer no país, viu? Porque a mulher é fera na arquitetura. E a todos vocês aí da Galeteria Nova Interlagos, nosso abraço, a Paula e aos amigos dos países da América do Sul, porque a gente tem recebido muita audiência dos países da América do Sul. A todos vocês, o nosso muito obrigado e até a próxima sexta-feira.
aqui na TV Cinec, no programa Ciências Policiais em Foco. Até lá. Obrigado a vocês todos.